Hoje em dia, você acredita que tem como ser um estoico raiz? Cara, estoicismo raiz, dizer não é criticado demais por conta dos extremistas, entendeu? Então eu acho que esse lance de extremo hoje dá pra viver? Eu acredito que não, porque naquela época a gente não tinha internet, naquela época a gente não tinha algumas coisas que vai quebrar uns paradigmas da época de Zenão. Zenão foi o fundador do estoicismo, foi o fundador da escola estoicista que alguns falam, a escola do estoicismo. Mas daquela época de Crícipo, eu acho que alguns filósofos estudiosos defendem também essa tese, entendeu? Que é basicamente depois dos anos 100 ou 200 depois de Cristo, praticamente impossível viver o estoicismo de o raizão. E pra galera que tá assistindo a gente, o que seria ser um estoico raiz? Dizer não? Cara, um extremista em não a questão ruim, mas exemplo, Sêneca rebateu várias vezes com, com no livro sobre a brevidade, sobre o ócio, no livro Ócio de Sêneca você vê ele debatendo com alguns princípios de Zenão e em relação a um termo que foi muito interessante sobre, inclusive, a felicidade e a paz. Entendeu? É algo que eles refutavam demais. Eu vou deixar isso em aberto até pra galera dar uma analisada, pesquisar e ver a fundo como é que funciona, porque foi um baque muito forte naquela época. E eu li isso recentemente, quando fui no terminal rodoviário, eu tirei várias fotos no meu celular, porque o pau quebrou. E Sêneca meio que falou, dessa forma não dá. Então o Sêneca, muita gente considerava até ele adepto também ao epicurismo, porque ele puxou de um, puxou do outro e furou a bolha. Entendi. Um dos motivos de eu gostar tanto de Sêneca é esse. Ele mostra pra gente que, cara, você não precisa ter a mente fechada. A mente aberta vai fazer você caminhar por dois mundos maravilhosos. Por que você não pega a parte boa dali, a parte boa daqui e traz pra você? Como se fosse um. Como se a filosofia fosse um restaurante self-service. Você vai pegar ali um frango, Exato. uma Uma excelente salada, um analogia. arroz, um feijão. Você sabe que tem carne, que tem porco, que tem macarrão, mas o que você precisa naquele dia para sua dieta é 2 pedaços de frango, um legume, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e tá tudo certo. Exatamente. Por exemplo, no estoicismo existe a vertente de discussão sobre a ataraxia e no epicurismo tem a vertente da apateia. Entendeu? O que seria a ataraxia? Praticamente ausência de perturbação sobre qualquer cenário, sobre qualquer coisa. Como que você adquire isso? Um hábito praticável? Em alguns casos, sim. Em outros casos, uma pressão tão forte que ela te consome de uma forma que você Desliga. já era. E a ataraxia, que foi um termo, existe confusão até hoje sobre um termo ser de um, outro termo ser de outro. No livro de Sêneca que eu tinha me recordado, inclusive que ele faz a crítica a Zenão, ele comenta sobre a ataraxia ser a ausência de perturbação e a apateia, que é algo relacionado mais, uns falam que é do epicurismo, outros falam que é do estoicismo, que é o quê? A ausência de emoções. Como assim? Você não se sente mais feliz e você não se sente mais triste. Eu, pelo menos eu, não acho isso saudável, entendeu? Não acho isso saudável. Como se a apatia fosse uma correlação à apatia, o cara virar um cara apático. Muitos termos ali são semelhantes até, mas não se parecem. Não se Por incrível parece. que seja. Não se parecem em questão de empatia, de nada disso. Entendeu? É uma outra vertente. Até porque Zenão, por exemplo, defendia a apatia pro estoicismo. Um dos motivos de Sêneca refutar ele era qual? Ele chegava a um estado semelhante a um sábio, e o sábio relacionado no estoicismo é um cara que abre mão totalmente de felicidade, de paixão e de ódio. Ele corta isso tudo da vida dele. É dito que um ser sábio nasce de 500 em 500 anos, se eu não me engano. Eles dizem que um dos últimos sábios que pisou nessa terra foi o Sócrates, entendeu? Sócrates era o pilar de um sábio total. Porém,
muitos alunos da escola de Zenão relacionavam que era algo impossível de se obter, a ponto de te dar frustração. Aí que vem Sêneca, com alguns relatos de, cara, eu prefiro ser adepto a algumas coisas da escola, a escola epicurista, por questão de eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos. É isso algo da minha natureza. Eu não vou discutir com isso, porque é da natureza. Então Sêneca veio e falou: a ataraxia pode ser uma bênção. Já a apatia, que é do epicurismo, que é lá do estoicismo raiz, eles já não achavam algo muito saudável. Por quê? Imagina você acordar todo santo dia sem desejo nenhum, sem vontade. Hoje, para mim, é indiferente. Sou um pouco até pessimista, por isso que eu te falo. Isso é do estoicismo raiz. Entendi. Eu acho que hoje não dá pra ser assim. Não dá. É como se A vida é triste, o na mesmo minha opinião. cara que fosse no restaurante self-service pegasse comida totalmente sem sal. Verdade, sem sal, sem sabor, sem gosto. Eu tenho que comer. Se alimentou. Eu tenho que Mas, comer. A gente que faz musculação, a gente vira e mexe, não come frango nas pressas, nas coxas, sim. entendeu? Tem que comer, tem que bater o macro. É compreensível naquele momento, Mas imagina todo todos dia. os dias não dá. Entendeu qual Não é? dá. Eu acho que esse termo é muito forte e é algo que é triste, é algo que alguns psicopatas possuem, que é a ausência de sentimento, entendeu? Mas não tem nada a ver com a ataraxia, tem a ver com a apatia, que é já de uma outra escola, uma outra vertente. Já que não dá pra gente ser, então, um estoico raiz, até porque a gente perderia muitas coisas, perderíamos a cor da vida e o sabor e o tempero que a vida tem,